Essa região da Avenida Paulista, a diversidade que a gente está lá, de serviços, de mobilidade, de entretenimento, ela é incomparável com qualquer outro lugar da cidade. Então, para nós, é um marco a gente estar construindo um prédio na Doc Lobo próximo à Avenida Paulista. O Doc Lobo ele é uma evolução dos projetos que a gente vinha fazendo na Vila Madalena, tanto em termos de escala, como em termos de localização e mesmo de projeto. Os projetos de uso misto são uma ótima solução imobiliária e urbanística para a cidade, e a escolha do local foi muito importante nesse projeto porque ele exemplifica São Paulo. Assim. Nós ficamos felizes de conseguir trazer o escritório da Metro, que fez o anexo do MASP, que está muito próximo da gente. Para a gente foi uma surpresa esse briefing, porque a gente estava muito acostumado a ver os projetos das árvores, na grande maioria eram residenciais. E para a gente foi interessante porque a gente tem uma conexão com o centro e com a Avenida Paulista, né? E a gente recebeu logo no começo do projeto umas imagens de drone muito impactantes, assim, que eu acho que determinou um pouco o partido, que é a verticalização. Então, com isso, a gente viu a possibilidade de explorar as vistas 360 graus. Você vê a cidade toda a partir do espigão. Né? O projeto é um grid de estrutura de concreto super regular e que em determinada altura tem uma espécie de deslocamento, né? Um balanço. Essa materialidade do concreto ajuda a realizar essa leitura de uma torre que nasce do chão. E depois tem os fechamentos todos em vidro, são grandes panos de vidro. O Adoc é um prédio que ele é quase espartano, mas ao mesmo tempo tem uma estética maravilhosa. Eles souberam fazer uma coisa que a própria construção do edifício já fosse a força dele. Quem passa na rua tem a mesma percepção de quem vê de longe. Vira uma espécie de elemento quase escultórico, né? E aí entra a distribuição do programa, 80% comercial e 20% residencial, e acabou que a gente se debruçou muito em especificidade de cada uso, né? Você tem um conjunto de edifícios comerciais triplex, depois o conjunto dos apartamentos e depois segue outros comerciais. Fazer um prédio de uso misto, ele requer uma série de cuidados, assim, porque na verdade você está misturando às vezes interesses que são diferentes no mesmo lugar, e a gente é muito cuidadoso com isso. A gente sempre buscou que o térreo fosse super permeável, então é quase como se a rua entrasse dentro do edifício. Quando a gente entra na parte do lobby comercial, a gente se depara com uma grande praça. Então isso é uma situação absolutamente inusitada. Você entra dentro do ambiente fechado e a última coisa que você ia esperar lá dentro é que tivessem árvores no saguão do prédio. Né? E aí você tem uma separação do comercial para o residencial. Isso é muito legal na arquitetura, porque no fundo o uso dos elevadores permite fazer isso, né? Como se fosse um endereço interno. Para os apartamentos residenciais, a gente quis posicioná-los nos andares superiores. Não é no topo do prédio, mas ele está numa posição mais alta. A gente colocou esses residenciais no meio do edifício. Então a gente tem pés direitos duplos nessas áreas mais coletivas e depois a área da sala e do quarto ficam com pés direitos simples na fachada, né? Então tem varanda, tem vista para a cidade, enfim. É uma configuração também pouco convencional. Já da parte comercial, principalmente os últimos andares, a partir do momento que o edifício se desloca, a gente não tem interferência visual nenhuma, então proporciona vistas inéditas da cidade e também uma insolação muito boa. E ao mesmo tempo havia uma espécie de desejo de criar um ambiente de trabalho muito extraordinário, muito diferente do que é esse ambiente corporativo que a gente conhece, assim. Uma situação do prédio que eu gosto muito, que é uma grande escadaria que une os andares dos escritórios, né? E eu sempre imaginei as pessoas paradas nessa escadaria enquanto estão indo para uma reunião, ou conversar com um colega de trabalho antes de sentar na sua mesa. De fora do prédio você vai estar vendo essas pessoas trabalhando lá dentro. E também tem uma questão muito bonita nesse projeto, que é a vegetação. A gente tem essa possibilidade de ter pés direitos duplos e triplos ao longo do edifício. Então você consegue ter vegetação de porte maior, eventualmente, né? Tem espaços externos ou cobertos, mas externos, que são quase da dimensão de um quintal. Acho que a gente traz para a Avenida Paulista toda a indústria criativa moderna, que é muito próspera. Eu acho que esse edifício tem tudo para ser um grande marco na cidade. Trazer
outros usos e a diversidade de uma região que já é diversa, mas que estava precisando de renovação. É um endereço muito extraordinário mesmo, porque é uma série de coisas que acontecem na rua que também não é exatamente tão comum acontecer em São Paulo. Cerqueira César é um novo centro de São Paulo. Junto ao centro antigo, bairros, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem muita coisa. Vamos ver? Durante o dia todo, é possível encontrar atividades como tomar café em uma padaria local e trabalhar em um dos coworkings da região. O grande lance daqui é poder fazer tudo a pé, andar de um lugar para o outro, do clube para a academia, para o museu, para um restaurante. E terminar o dia podendo trabalhar mais em um café, indo ao cinema ou até mesmo tomando um drink. Um dia inteiro por aqui parece que eu vivi 1000 coisas. Morar no ADOC 167 é viver o centro de tudo e ainda sentir-se parte de algo maior.